Voltamos, povo. Mais uma hora de live se depender, né? Eu quero ver quem tá entrando. Aproveitar que o meu computador já está sendo inutilizado, porque a sua bateria está baixíssima. Não, o computador tá com pouca bateria. Não, mas eu tô usando pra estudar. Aí, já vi a Camila entrando, Maria Vitória. Só falta o Matheus Urias. Matheus Urias e também falta o Enzo, né? Aí, o Enzo. Boa. Opa. Seguinte, Three person. Tá. Então, é basicamente isso. Pra gente perder água e liberar calor, o tecido conjuntivo frouxo, ele vai produzir esse suor para que a gente consiga manter a temperatura do corpo sempre estável, para eliminar a água se tiver muito em excesso no nosso corpo, em circulação dos vasos linfáticos. O que acontece é que ele vai eliminar a água. Ele tem composição semelhante à da urina. Porém, a ureia está muito mais concentrada. Quando você soa, você tem a ureia muito mais concentrada, entende? Então vamos lá. Problemas na pele. A pele até, ela é um órgão externo, tudo bem. Duas pessoas? Ué, cadê o Enzo? Morreu. Vamos continuar assim mesmo. Apesar da pele, as funções são regular a temperatura corporal. Sim, ela vai regular a temperatura corporal, ela vai ajudar na... Vai dificultar o acesso de micro-organismos e vai expelir o excesso de calor que tem no nosso corpo. É basicamente isso que o suor vai fazer. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Eliminar o calor, eliminar o excesso de água. Quer ver? É basicamente isso. Aê, chegou, até que enfim, né? Vamos lá então. A pele, apesar dela ser um órgão externo, ela fica exposto aos mais diversos agentes agressores. E ainda que resistente, ela pode sofrer com a ação desses agentes infecciosos e parasitários. Agressões causadas por agentes químicos, como ácidos ou bases, e a exposição prolongada ao sol também pode gerar riscos à saúde da pele, como as queimaduras. Piolho, pediculose. Piolho, ele é um artrópode parasita que suga o sangue do nosso corpo e é o local na cabeça onde ele se reproduz. Então, piolho ele não é um problema do cabelo, ele é um problema da pele e da cabeça, entende? Continuando. O ovo ele vai eclodir e vai evoluir a um estágio, vai evoluindo estágio a estágio. Ela é uma doença muito comum quando você tem surto epidêmico, por exemplo, em escolas, porque tem muita gente, sabe? Muita gente aglomerada, fica junta, aí vai passando. De 7 a 10 dias para eclodir. Os ovos ficam presos nos fios de cabelo. 3 estágios de desenvolvimento. Na cabeça, de 6 a 7 dias. E a gente precisa remover os piolhos antes que eles se tornem adultos. Porque eles vão acasalar e a fêmea vai colocar outros ovos e assim o ciclo continua. A transmissão se faz de uma pessoa a outra, mas pelo comum uso de objetos, como pentes, escovas ou roupas de cama. Shampoos, loções específicas para piolhos e o pente fino vendidos nas farmácias ajudam a remover os piolhos e lêndias, interrompendo dessa forma o desenvolvimento do animal. Fácil. Escabiose, a sarna, é outro artrópode. No caso, é o ácaro. Ele causa coceiras, porque ele abre portas para infecções.
Ele se alimenta dos tecidos, onde acontece a descamação e resseca por causa dessa descamação. O tratamento, ele é feito à base de inseticidas especiais ou escabicidas. Ele é aplicado no corpo todo, exceto acima da linha do nariz e das orelhas, por 2 ou 3 dias. A aplicação deve ser repetida depois de 7 a 10 dias para combater os ácaros provenientes dos ovos que ainda não haviam eclodido da primeira aplicação. Ou seja, eles também se reproduzem por ovos. Dúvidas podem escrever aí nos comentários da live, por favor, tá, gente? Micoses são fungos que contaminam pele e unhas. O que você vai tomar? Remédio. Tratamento é remédio. Candidíase, frieira, pé de atleta, são doenças típicas das pessoas que têm micose. Elas são causadas por diversos tipos de fungos, que se alojam em diferentes partes do corpo humano, causando desconforto e, às vezes, levando a complicações mais graves. Muitas têm nomes populares, como frieira, pé de atleta, unheiro, sapinho e boqueira. Sapinho, sabe? Beijada sapinho. Dá sapinho porque é fungo. A identificação do tipo de micose do fungo deve ser feita por um médico especialista. Dermatologista, tologista, médico. Dermatologista, que vai indicar a medicação adequada ao tratamento. Prevenção. Os fungos, eles preferem lugares quentes, úmidos e escuros. Dentro do seu sapato, no seu pé. Porque o interior dos sapatos, os espaços entre os dedos dos pés, são ambientes bastante convidativos. Ou seja, micose dura quanto tempo na unha passando remédio diariamente? Aqui fala que basicamente de 3 a 5 dias o problema das micoses está resolvido. Porém, até todas as células serem eliminadas pelo organismo, aí vai de 10, 13 dias, por aí. Até todas as células serem eliminadas, os fungos. Já morreu, não tá mais ali, aliás, morreu, tá ali. Mas até ele ser eliminado, Maria Vitória, demora de 10 a 13 dias. O processo de morte desses fungos ocorre de 3 a 5 dias, mas o processo de eliminação do organismo, que o organismo vai eliminar, vai ser de 10 a 13 dias. Então, enxugar bem os pés, os espaços entre os dedos e deixar tênis e sapatos arejarem e ficarem expostos ao sol são medidas que previnem as micoses. Sempre o local arejado, pé enxuto. Pra quem tem peridrose, né, Camila? É bem difícil ficar com o pé, por exemplo, seco. Meu pé tá todo molhado. Sempre tem que ter uma toalha. Eu falo disso, mas eu não faço, entende? O risco que a gente tem de pegar um fungo e ele se multiplicar e dar frieira, enfim. Bom que eu não tenho, né? Pelo menos eu acho. Evitar andar descalço em saunas, academias, clubes, hotéis e até na praia. E não usar objetos ou roupas de outras pessoas também ajuda a evitar micoses. Ou seja, o último parágrafo da página 315. E também tem a lepra. A lepra, ela afeta o sistema nervoso periférico. A transmissão da doença ocorre por contato direto com os bacilos de Hansen, que se encontram na saliva, nas secreções nasais ou nas feridas dos infectados. De modo geral, a hanseníase somente afeta de 3 a 5 anos após seu contágio. Uma vez instalada, ela poderá apresentar uma forma benigna, de cura espontânea ou de uma forma mais grave. É uma doença que vem desde os tempos bíblicos, sabe? É chamada lepra, porque antigamente, como você não sabia a cura... Então, vou explicar, Camila, rapidinho. A lepra é uma doença que você se contamina por ela através de secreções nasais, saliva ou ferida dos infectados. Sim, eu vou explicar, Camila, rapidinho. Lepra. Ela é uma doença que afeta o sistema nervoso periférico dos seres humanos.
A transmissão da doença ocorre por contato direto com os bacilos de Hansen, que se encontram na saliva, secreções nasais ou feridas dos infectados. De modo geral, a hanseníase somente se manifesta de 3 a 5 anos depois do seu contágio. Ela pode apresentar uma forma benigna ou uma forma maligna também. Vai depender do caso. Um diagnóstico precoce permite o restabelecimento completo da hanseníase, inclusive com regressão das lesões. Os principais sintomas: manchas esbranquiçadas na pele, dormência em certas regiões do corpo, surgimento de caroços ou inchaço em extremidades como orelhas e mãos. Se você não cuidar, pode ser que seu braço, sua perna, sua orelha, seu nariz caiam. Eles vão cair, porque eles vão apodrecer, eles vão necrosar. Eles vão cair, entendeu? Queimaduras pelo sol e outros agentes. Se tiver dúvida sobre a lepra, eu explico de novo, mas eu vou adiantando. Queimaduras pelo sol e outros agentes. A cor da pele ela é dada pela presença de um pigmento, a melanina. Quanto mais melanina, mais escura é a pele. Essa substância ela vai atuar protegendo o organismo das radiações solares e também, no caso, para não afetar as outras camadas mais internas da pele. Pessoas de pele muito clara sofrem mais quando expostas ao sol, porque tem menos melanina, podendo de imediato apresentar queimaduras e depois de anos de exposição, desenvolver doenças de pele e até mesmo câncer. Para proteger a pele, devemos sempre usar filtros solares, principalmente hoje. Minha mãe, esses dias, ela foi no médico, no dermatologista, e ele falou que a gente precisa ter sempre um cuidado, sempre um certo cuidado, porque os índices de ultravioleta têm aumentado nos últimos anos, entende? Então a gente precisa estar sempre passando filtro solar para dificultar a passagem das radiações ultravioleta. Esses raios, por causa da intensidade dele, claro que o Sol está um pouco mais longe da Terra comparado com Mercúrio e Vênus. Bom dia, Jaque. Elas são capazes de produzir lesões, porque o Sol, se você for lá em Mercúrio, você já vai sofrer. Imagina aqui na Terra, sofre muito mais. As queimaduras elas podem ser causadas por fogo, substâncias quentes, produtos químicos, toxinas de animais e, dependendo do agente, pode apresentar vermelhidão, sendo definida como queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau são aquelas que afetam apenas a epiderme e e não causam bolhas. Causa só vermelhidão. As queimaduras de segundo grau vão afetar epiderme e derme, a camada mais externa e a camada um pouco mais interna, a camada do meio. Vai gerar algumas bolhas, mas a queimadura de terceiro grau afeta a epiderme, a derme e a hipoderme e a endoderme também. Ou seja, vai afetar tudo. Todas as camadas da pele vão ser afetadas. Vai causar vai causar casquinha de queimadura, casquinha preta mesmo, como se tivesse queimado, literalmente queimado no fogo, parecido com carvão. Vai parecer isso. A gravidade da lesão ela é dada pela extensão da superfície queimada. Áreas menores de 5% não trazem risco. Quando a extensão da queimadura atinge 40% do corpo, já há risco de morte. Morte por queimadura. Sim, muito importante lembrar isso, porque existem dias que os índices de raios ultravioleta aqui na Terra, principalmente no Curitiba, são maiores. Principalmente no verão, sabe? Principalmente no verão. Aí, Pedro, voltou, ainda bem. A gente já falou sobre a lepra, sobre as micoses, escabiose, pediculose, um pouco sobre a pele, e agora a gente tá falando sobre as queimaduras, tá? Importante você lembrar, Maria Vitória, porque realmente as queimaduras solares de terceiro grau, sim, acontece. Se você ficar mais de
3, 4 horas exposto ao sol direto, vai chegar uma hora que vai formar bolha. E essa bolha ela vai começar a necrosar. Ela vai ficar preta. Com a necrose, cara, você vai ter que amputar. Desculpa. Não tem outra alternativa. Você vai ter que amputar. Essa. É por isso que você tem que ter cuidado, sabe? Na escola pode. Vou explicar isso de novo, Pedro, pode deixar. Sabe, então, sempre tem que ter cuidado. Filtro solar é o único jeito. A gente não tem outro jeito de proteger da pele. A não ser que a gente não fique no sol. Entende? Mas é o único jeito. Enfim, acabamos com o conteúdo, gente. Era basicamente isso que a gente tem. É basicamente isso que a gente tem pra prova. Mas, se ficou alguma dúvida, ou se vocês querem que eu explique alguma coisa de novo, eu vou explicar, tá? Pra mim, não vai ficar tão ruim. Eu quero ver as dúvidas aí. Eu quero saber o que vocês querem que eu explique de novo. Tô esperando as dúvidas. Não ficou dúvida não, gente? Pelo amor de Deus. I'm waiting for the dots. Dúvidas? Ou não, se não tiver dúvida também. Vamos lá, gente. Não tem dúvida? Sério mesmo? Fator RH. É porque a live tem delay, sabe? Ok. Vamos explicar o fator RH. Pra mim não, porque nem peguei a explicação. Tá. Lá na escola eu te explico tudo de novo, Pedro, até porque você vai sentar do meu lado, né? Beleza. Em 1940, Landsteiner e Wierner realizaram pesquisas sobre os grupos sanguíneos em animais. Nesse ano, Enzo, você vai sentar do lado do meu e do Pedro, não vai? Eu te explico lá na escola. Só que eu vou pegar as dúvidas aqui que ficaram mais pra trás, porque tem gente que não assistiu ontem ainda, sabe, a live. Então vambora. Em 1940, Landstein e Wierner realizaram pesquisas sobre os grupos sanguíneos de animais. Nesse ano, 2 cientistas injetaram numa cobaia os glóbulos vermelhos do macaco Rhesus. O nome do macaco era Rhesus. Aos poucos, a cobaia foi desenvolvendo anticorpos contra o sangue recebido. Depois, quando os anticorpos produzidos pela cobaia foram injetados no sangue do macaco, acabaram por destruir as hemácias do animal. Os 2 cientistas chamaram o antígeno de fator RH, as 2 primeiras letras de Rhesus. E a substância defensiva pela cobaia recebeu o nome de anticorpos RH. Depois, quando os pesquisadores verificaram que cerca de 85% da população possui essa substância. Essas pessoas são denominadas RH positivo. As demais, que não apresentam esse antígeno, são denominadas RH negativo. As pessoas RH positivo podem receber sangue positivo ou negativo. Porém, as de RH negativo devem receber apenas sangue RH negativo. Aí existem os tipos de sangue que a gente falou sobre A, B, O e o AB. O sangue O, ele não tem aglutinogênio, mas sim as 2 aglutininas, ou seja, ele não vai poder receber sangue nem de A nem de B. Ferrou, só pode receber de O. Imagina o O negativo, que não vai poder receber o antígeno do positivo. E aí? Não vai poder receber os anticorpos. O negativo é considerado doador universal, porque as aglutininas não afetam e ele não tem aglutinogênio. Apesar dele ser negativo, ele pode doar para todo mundo. O AB positivo
é considerado o receptor universal. AB positivo só recebe sangue de todos, ou seja, O negativo, O positivo, B negativo, B positivo, A negativo, A positivo, AB negativo, AB positivo. Recebe sangue de todos esses. Aí, sangue AB negativo recebe de O negativo, de B negativo, de A negativo e de AB negativo. A positivo recebe de O negativo, O positivo, A negativo, A positivo. A negativo só recebe de O negativo e A negativo. Sangue B positivo recebe de O negativo, O positivo, B positivo, B negativo. O B negativo só recebe de O positivo e O negativo e B negativo. O O positivo só vai receber de O negativo e O positivo. Negativo e positivo vai ser os únicos que vão receber. E o O negativo só vai... Precisa saber... Na verdade, Camila, se você entender o aglutinogênio e a aglutinina, você vai saber quem doa pra quem, tá? E o O negativo só vai doar pro O negativo, cara. Ferrou pra ele. Bem, fora isso, alguma outra dúvida? A eritroblastose fetal, o Pedro vai explicar. Alguma dúvida, por exemplo, algum conteúdo extra que vocês querem? Agora já são que horas? Vamos ver? 10h33. Deu... A gente vai entrar na... A gente já tá com meia hora da segunda live. Quero saber se tem dúvida, gente. Pode falar aí. Olha como o dia tá bonito. Enquanto vocês vão falando as dúvidas aí, eu vou mostrando que bonito que tá. Praticamente sem nuvem, aliás, praticamente o céu inteiro nublado, mas tem uns resquícios do céu azul. Nenhuma dúvida? Ô louco, ô louco. Camila, aliás, todos vocês que estão na live, todos vocês sentam. Eu sento na primeira carteira, né? Todos vocês sentam perto de mim. É uma vantagem. Ou seja, se tiver alguma dúvida, eu posso tirar durante a aula, tá, gente? Eu vou sempre estar aqui pra vocês tirarem dúvida. Além disso, tem a Luana Della Muta pra tirar dúvida também. Tem o Pedro sobre eritroblastose fetal e tal. Então, vocês não precisam recorrer só a mim, tá, gente? Eu acho que eu vou encerrar a live por aqui, porque a gente já viu todo o conteúdo. Se precisar de alguma revisão lá na escola, vocês podem falar pra mim e tal. Então tá, gente. Se vocês não pegaram alguma parte da live, eu vou deixar essa live lá no YouTube, mas também vou deixar ela disponível aqui por 24 horas no Instagram, tá bom? Então tá, gente. Espero que tenha ajudado vocês, né? Vou sempre estar aí pra ajudar todo mundo. Então, fiquem com Deus. E agora eu vou dar uma revisada. Sim, vou postar no YouTube daqui a pouquinho. Eu vou encerrar ela aqui e vou postar ela no YouTube, tá bom? Tchau, gente.